1º de setembro de 1935. Jogou em Bauru, Campinas Futebol Clube, uma grande festa. A taça que estava em disputa era a Taça Sudã. E o Campinas, que era o campeão de Campinas, futebol, ganhou de 1-0 e acabou levando a Taça do Fulgor. O Noroeste ficou sem taça nenhuma, mas ganhou seu novo campo, naquele local onde depois ele foi ampliado e se tornou no grande gigante de madeira que foi destruído em 58 por um incêndio. Desde quando eu saí de Itapuí, que vim para Bauru, fui morar perto do Campo Noroeste, ali na Quintino Bocaiúva. Aí começou a coisa. Você sabe que tem uma história interessante. Eu, quando comecei a torcer no futebol de Bauru, menino, nós tínhamos 4 grandes equipes em Bauru. Era o Noroeste, o Lusitana, que depois mudou de nome para Bauru Atlético Clube, tinha o Smart e o Viraciabra. Esse Smart, o campo dele era pertinho de onde eu morava. Era ali na rua Manuel Bento da Cruz, entre a 13 de Maio e a Virgílio Malta. E eu morava ali perto, eu morava na Genormeira. Então eu torcia para o Smart. Era um clube que existia perto da minha casa. E com o decorrer do tempo, esse Smart encerrou as atividades. E tinha aquela molecada que residia ali, uma molecada que torcia para o Noroeste, outra molecada torcia para o Lusitana. E me encostaram na parede. Você tem que escolher para quem você vai torcer agora, né? E minha mãe trabalhava na ferrovia, era escriturária, trabalhava no escritório da ferrovia. Eu falei, não, eu vou passar a torcer para o Noroeste, porque minha mãe trabalha na Noroeste. Aí me tornei um grande torcedor do Noroeste. Isso a partir exatamente de, acho que 34, por aí. Em 1957, é o que eu tenho na memória, que começa a minha história de relação com o Esporte Clube Noroeste. Eu estava no jogo São Paulo e Noroeste, no campo antigo, lá na Quintino Bocaiúva, quando pegou fogo no campo. Naquela época eu devia ter uns 12 para 13 anos, e de repente olhamos para trás, a arquibancada de madeira, aquele fogo subindo, todo mundo foi para dentro do campo e o alambrado tombou. Eu era garotinho, aprendi a gostar, a torcer para o Noroeste, que meu pai torcia para o Noroeste. Então eu ia no estádio. Naquele tempo meu tio Rafael transmitia os jogos, meu pai ia assistir e eu ia assistir. E ali foi meu primeiro contato, década de 50, 42, 42, quer dizer, 55 mais ou menos, 54. Até antes eu já vibrava com o Noroeste, antes até. Eu lembro que meu pai me levava para ver jogos fora, jogava em São Manuel, jogava em Lençóis, e eu assistia aquelas partidas todas. Então eu tive um contato bem cedo com o Noroeste. Eu era torcedor do Noroeste antes de qualquer coisa. E como torcedor, vi ele subir pela primeira vez para a primeira divisão, que foi exatamente em 1954. Ele subiu para a primeira divisão, o time que ninguém esquece, né? Sidney, Zulu e Vila, Nelson Faria, Mingão e Amaro, Colombo, Zeola, Brotero, Ranulfo e Luiz Marílio. Esse foi o time que subiu pela primeira vez.
O Noroeste já poderia ter subido, é que não tinha lei do acesso, porque ele foi campeão do interior em 42, mas isso eu não vi. Ele foi campeão no interior, gol do Fontes contra o Guarani em Campinas 1-0. Teve um jogo aqui em Bauru contra o Tupã. Correu um boato, o Noroeste já estava classificado para entrar no Torneio dos Campeões, o torneio que ia decidir quem subiria. E veio a diretoria do Tupã, veio a Bauru propor para o Noroeste entregar o jogo, porque aí o Tupã venceria e entraria junto com o Noroeste na disputa final. Oferecer o passe de um zagueiro, oferecer dinheiro, e a diretoria não aceitou. Alguns diretores ainda estavam pensando em aceitar aquela proposta. O Noroeste estava classificado, não tinha problema. E aquela notícia correu pela cidade, o campo do Noroeste lotou, aquela torcida lotada, lotando as arquibancadas gerais, né? O Noroeste entrou em campo, aquela festa, já estava classificado para entrar na fase final do campeonato, mas o Noroeste começou a jogar mal. A torcida inverteu, em vez de começar a torcer, começou a xingar os jogadores. O Tupã vai e marca 1-0. Daqui a pouco o Tupã marca 2-0, a torcida ficou louca, queria invadir o gramado, bater no jogador, aquela loucura que tomou conta do estádio Freire do Castilho, mas veio a virada e o Noroeste marcou o primeiro, marcou o segundo e ganhou do Tupã de 3-2 e a torcida também virou. A torcida invadiu o campo, pulou alambrado, carregaram o jogador do Noroeste em triunfo. Parece que naquele jogo ele já era o novo campeão do interior, né? Mas foi o grande passo para ele conquistar aquele campeonato e ingressar no futebol maior de São Paulo, no campeonato de 53, que terminou em 54. Esse jogo jamais apagou da minha memória aquela grande virada, a circunstância que estava acontecendo naquele jogo, aquele boato que estava vendendo o jogo para o Tupã, mas nada disso aconteceu e o Noroeste cheio de brios. Os jogadores conquistaram uma vitória emocionante. Eu cheguei aqui em 60, fui até 61. Fiquei um ano e meio no máximo aqui em Bauru. Daqui você foi Daqui eu fui pro Corinthians. E daí? Fui pro Corinthians, fiquei no Corinthians há 2 anos e meio. Depois fui vendido para o Juventus, da capital. Fiquei no Juventus 3 anos. Depois fui vendido para o Santa Fé, de Bogotá, na Colômbia, em 66. Fui campeão colombiano, disputou a Libertadores das Américas. Eu torço para o Noroeste. Eu tenho vindo assistir jogos do Noroeste. Venho assistir, torço para o Noroeste, que ele consiga voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, né? Daquela divisão especial lá em cima. Foi em 5 de junho de 60. Eu estava no São Paulo, eu estava voltando de uma cirurgia do joelho. E era o meu primeiro coletivo do retorno, quando esteve lá no Morumbi, que foram buscar um atacante para a inauguração do campo, o seu José Regino, Edmundo Kobe e o técnico na época aqui, o João Avelino. E aí eles me viram treinando, marcando o Maurinho, gostaram e me convidaram para a inauguração, jogar na inauguração do campo do Noroeste. Eu aceitei, eu vim para cá, joguei na inauguração, ganhamos do Palmeiras de 3-2, marcando o Julinho, e fiz contrato e estou em Bauru até hoje.
Eu conheci o Noroeste em 1960. No dia 11 de maio de 1960, eu aportei em Bauru, vindo pela Estrada de Ferro da Paulista, que era maravilhosa naquela época. Foi a primeira vez que eu pisei em Bauru. Mas eu vim para Bauru para jogar no Esporte Clube Noroeste. A ambição nossa na época era jogar futebol. Não era ir para o Roma, para o Manchester United, né? Pro Barcelona. E me senti muito bem na época. Bom, o Noroeste jogou até 53, até 54 na divisão de baixo, não jogava com as grandes equipes, a não ser em amistosos. Em 54 ele subiu. Depois ele caiu em 1965, ele ficou um bom tempo na primeira divisão. Em 1970 ele voltou para a primeira divisão. Em 81 ele caiu de novo. Em 84 ele voltou. Em 85 ele caiu. Em 86 ele voltou. Olha que loucura. Esse é um sobe e desce fantástico. Em 93 caiu, aí só foi voltar em 2005. Foi um dos períodos mais longos que ele ficou fora da divisão principal, de 93 a 2005, já na mão do Damião. Em 2009 ele foi rebaixado de novo, voltou em 2010, caiu em 2011 e quase volta agora em 2012. É que deu uma vacilada e não conseguiu voltar, porque ele chegou entre os 8, mas aí não conseguiu ficar entre os 4. Então, nesse meio termo ainda ele teve 2 quedas para dar 2 para 3, que foram em 94, mas ele voltou no ano seguinte, em 95, aí ele caiu em 99 e voltou só em 2004. Ele ficou um tempinho também chato na A3. Então essa é a história do Noroeste, que é um time teimoso, que tem 102 anos. Por aí você vê, ninguém chega a 102 anos à toa, né? Ginásio de esporte, eu não costumo falar panela de pressão, eu não gosto dessa expressão panela, viu? Mas ela nasceu em função dos grandes carnavais que aconteciam aqui. Esse estádio aqui, esse ginásio lotava, tinha mais gente do que ele comportava, aquilo fervia de entusiasmo, aquela loucura, aquelas músicas carnavalescas. Então o pessoal começou a falar, fervia, estava fervendo que nem uma panela de pressão, né? E ficou esse apelido para sempre, mas ele foi inaugurado em 56, com os Globetrotters, a presença dos Globetrotters aqui em Bauru, uma grande festa. Toda essa parte esportiva aqui, ela foi iniciada pelo general Américo Marinho Lutz, mas depois ele deixou a presidência da ferrovia, a diretoria, e veio então o engenheiro Baldo Medeiros. E o Baldo Medeiros terminou então a construção do ginásio, teve a inauguração, depois tivemos jogos abertos no interior, as partidas finais de basquete, todo aqui no ginásio. E grandes acontecimentos, a presença de grandes artistas aqui, o circo, né? Os grandes circos aí que andavam pelo Brasil todo se apresentavam aqui. É um marco na vida do Noroeste, a nova vida do Noroeste a partir dos anos 50, esse ginásio de esporte que foi assim o início desse império aqui esportivo que é do Noroeste, né?
Eu vivi a vida toda o Noroeste, os carnavais. E seu pai, inclusive, fizemos uma loucura na época, no carnaval. Carnaval de 1971, que houve a Copa do Mundo, né? E o tema do carnaval era México 70. Trouxemos a bateria e a ala de frente da Academia Salgueiro, que foi campeã do carnaval no Rio de Janeiro. E veio a Marta, uma morena que dançava, pulava, mexia com as cadeiras, que deixava todo mundo louco. Foi um carnaval sensacional. Eu saí em cima de uma máquina locomotiva da Noroeste, entrou um negócio, um bichinho coisa, e eu começava a pular, e o pessoal pensava que eu estava dançando, e eu estava querendo correr para o hospital para ver. O Noroeste foi campeão do carnaval, mas tiraram dela, da Maria Tereza Marinado. Aí eu fiquei bravo, fui no palanque, já briguei com o cara lá, puxei para baixo, e já decretaram a prisão preventiva para mim. Vou beijar que agora não me leva mal, hoje é carnaval. Era um espetáculo o Carnaval da Panela. Era o carnaval mais popular de Bauru, mas um carnaval sensacional, com pessoas que não tinham segundas intenções. A maioria eram amigos, né? E era maravilhoso. Dava gosto brincar o carnaval aqui na Panela. E tinha um detalhe: no Carnaval da Panela vinham as mulheres do Baixo Meretrício e se comportavam de uma forma espetacular. Então havia uma convivência, inclusive, nesse sentido. Teve periquitos em revista, Globetrotters e outros eventos. E a gente concentrava aqui, a gente tinha os carnavais, né, da época aí que era a época auge aí, Caré, suas pastoras e tudo mais, né? E a gente, como concentrava aqui, a gente tinha oportunidade de ter acesso aos eventos. Teve uma vez que nós estávamos concentrados aqui, o Roberto Carlos veio cantar aqui no ginásio de esporte. Eu não gosto de falar panela de pressão, eu gosto de falar ginásio de esporte do Noroeste. Eu acho esse nome panela de pressão muito diminutivo para a grandiosidade que nós temos no ginásio de esporte. Eu vi até durante um treinamento aqui em 64, 65, tem um para-raio na cúpula da panela, nós deu um raio, achatou. Achatou. E a gente utilizava muito a panela. Tempo de chuva, o treinamento era na panela, a gente fazia o condicionamento físico, fazia recreação, futebol de salão. E a gente fica contente de ver esse ginásio recuperado, sendo utilizado hoje pelo basquete, a Secretaria Municipal de Esportes utilizando. Esse patrimônio precisa ser utilizado. O Noroeste teve um jogo em Bauru, eu era torcedor, hein, gente? Em 54 eu era torcedor. O Noroeste teve um jogo aqui contra Tupã. Já nas quartas de final. O Noroeste não podia nem sonhar em perder esse jogo. O Noroeste começou o Noroeste perdendo de 2-0. 2 gols de um tal de Teixeira, o meia esquerda do Tupã, jogava muito bem. E o Tupã tinha camisa vermelha também, com faixinha preta aqui, calção branco, o Noroeste jogava de branco. A vaca estava indo pro brejo. Aí o Noroeste empreendeu uma reação tão fantástica e com 2 gols de Luiz Marini, se não me engano, um de Colombo, ele virou o jogo e nós ganhamos de 3-2. Quer dizer, esse jogo foi inesquecível. Teve o jogo de Marília, quando ganhamos lá com 2 gols do Brotero, mas eu não vi. Tinha medo e de fato deu confusão mesmo quando arrebentaram o Siqueira Filho, que apitou Benedito Siqueira Filho, quebraram ele, judiaram bastante dele lá e foi internado no hospital. A torcida fugiu, foi a pé para os trilhos pegar o trem de volta para Bauru, que o Bento de Abreu Sampaio Vidal é perto dos trilhos ali em Marília. E aquele jogo a gente sabia que ia dar problema, era garoto, então meu pai não deixou ir, eu não fui assistir. E isso que foi um jogo muito emocionante também. Mas o que me marcou muito foi esse do Tupã. Aquela vitória em Araraquara, quando ele estava disputando para ficar entre os
porque depois dividiu o campeonato. Metade disputavam o Paulistinha e outra metade o Paulistão. E ele venceu a Ferroviária em Araraquara, numa exibição do Julinho, que era o ponto esquerda, fantástica. Jogo que nós fizemos lá em São Paulo, no Parque Antártica, né? No primeiro jogo, empatou 1-1. O Noroeste marcou o gol. Eu estava rezando, no intervalo, estava rezando com a Santa. Quando voltei para o campo, eu vi todo mundo jururu, falei, o que aconteceu? Eles empataram, tá? De Barnabé fez o gol. Aí o Noroeste bateu. Terminou o jogo, vai para a prorrogação. Vem na prorrogação, o time dele era mais novo, ia para cima. O Noroeste defendendo, o Noroeste ia no contra-ataque, mas acabou empatando o jogo. Então marcou 48 horas para disputar. Aí com gol de Fedato, aos 26 minutos do primeiro tempo, terminou o jogo até o final com 1-0 para o Noroeste, gol de Fedato. Avante Noroeste, Bauru com emoção. Alça essa bandeira alvirrubra, ao pé do coração. Não foi fácil atravessar o campo de joelho. Mocidade, vanguarda, varonil, e luta. Naquele ano teve um jogo importantíssimo, que subir da segunda para a primeira divisão era uma coisa meio difícil, um ano inteiro, um campeonato inteiro, e subir apenas uma equipe. Hoje já sobem 4, a coisa fica mais facilitada. E marcou porque foi o primeiro acesso, a primeira volta do Noroeste para a primeira divisão. Ele tinha subido em 53, mas ainda na formação das equipes da elite do futebol paulista. Aí ele caiu na década de 60, por volta de 66, 65, 66, e seu primeiro retorno foi nesse ano de 70. Então, aquela partida final no Parque Antártica contra o Noroeste, o famoso gol do Fedato, aquela foi uma partida que marcou. Mais tarde, eu já como treinador do Noroeste, foi uma partida aqui em Bauru, que os torcedores mais antigos do Noroeste vão recordar, uma partida em que nós perdemos para o Botafogo de 4-1 e em poucos minutos viramos um jogo em 5-4. Aquela também foi uma partida importante que ficou na minha memória. Honra caminha e calcula a vitória, no peito e na raça, com garra e amor, escreve a tua história. No peito e na raça, com garra e amor, escreve a tua história. Aquele gol do Fedato eu jamais esqueceria, porque o Ari Gomes, que Deus o tenha, estragou a minha narração. Ele estragou um gol histórico, porque o Noroeste ganhou de 1-0 do Nacional e voltou para a divisão de honra do futebol paulista. Isso foi no ano de 70. Esse jogo foi impressionante. Esse jogo, inclusive, mexeu muito com a gente, porque no jogo o Noroeste teve que fazer 2 jogos. Ele fez o primeiro jogo contra o Nacional, estava ganhando de 1-0, aí como é que chama aquele ponteiro do Nacional, esqueci, o Barnabé. O Barnabé me pega uma bola na linha de fundo, mas na linha da trave, assim, ó, sem ângulo nenhum, e cruza. O Chiquinho sai mal, a bola cai dentro do gol. Empatou 1-1. Nós vamos fazer outro jogo. Vamos lá de novo no Parque Antártica fazer outro jogo. Aí nós ganhamos de 1-0 o gol do Nacional. O Odair Colônia recebeu, matou na coxa e ergueu para o Fedato, que de cabeça fez o gol da vitória do Noroeste. Eu preparei um gol histórico, porque o gol foi desenhado, dava para prever. Só que a hora que eu cantei o lance, o Daí Colônia para Fedato, que Fedato cabeceia, que eu dei aquela parada para dar aquele grito, o Ari, gol! Gritou do meu lado. Pô, mas tudo bem, aí eu gritei gol, falei, puxa vida, ele estragou meu gol. Eu sei que é gol, pô, tô vendo. O Ari Gomes, aquela emoção, é natural, talvez pudesse ter acontecido comigo também, estragou a narração, mas o gol valeu, né? No
Vou contar um quando criança, que foi um jogo muito legal aqui, 1987, Noroeste Santos. O Noroeste tinha um timaço. Me lembro bem, a escalação era Everton, China, Vitor Hugo, Amarildo e Jacenir, Márcio Araújo, Vadinho e Lívio, Chico Espina, Rodinaldo e Baroninho. Esse time foi muito bem no Campeonato Paulista, foi uma das melhores campanhas da história do Noroeste. Depois o time de 2006, com Paulo Comelli aqui, conseguiu reeditar. Mas quando era menino, aquilo marcou porque era criança. E teve um jogo aqui contra o Santos badalado, tinha o Rodolfo Rodrigues, que era o goleiro da seleção uruguaia. E o Noroeste ganhou de 3-1, e um dos gols foi marcado pelo Chico Espina. Eu me lembro, foi naquele gol ali, o Rodolfo Rodrigues caiu assim, deitado no chão, mas foi um golaço. Esse foi um jogo, talvez um dos mais marcantes da história do Noroeste. Isso marca a minha infância. Agora, na minha carreira, eu tenho um jogo que marcou muito, que foi o rebaixamento em 99, em Paraguaçu Paulista. Eu narrei esse jogo pela Rádio Auriverde. Eu me lembro que o Noroeste disputava o quadrangular da morte com a Paraguaçuense, com o Corinthians de Prudente e com o Juventus. E o último jogo era em Paraguaçu Paulista, o Noroeste jogava pelo empate. Me lembro bem, o Edson Boaro era o técnico noroestino. E aquele dia nós estávamos vencendo o jogo por 2-0 até os 35 minutos do segundo tempo. E a torcida da Paraguaçuense, que tinha lotado o estádio, não era um estádio muito grande, era um estádio até acanhado, o pessoal já estava indo embora. E de repente, numa fração de 10 minutos, a Paraguaçuense fez o primeiro, empatou e virou. Eu me lembro que as pessoas, quando a Paraguaçuense empatou o jogo 2-2, o pessoal que estava vindo embora voltou para o estádio. E aquele dia foi um dia muito triste, assim, sabe? Foi um dia que eu quase chorei assim, no microfone de tristeza, porque o Noroeste aquele dia estava caindo para a 3ª divisão. Esse jogo me marcou muito. A viagem de volta foi uma das viagens mais doloridas, sofridas assim, na minha carreira. Eu tenho algumas passagens de garoto. Né? Eu cheguei no Noroeste com meu pai, assisti alguns jogos, na década de 60, mas não vinha tudo, mas foi um grande motivador. Depois, na década de 70, vinha com meu irmão, com o Heraldo, bastante tempo aí. Ele até comprou 2 cadeiras. Ele, nós vamos sentar na cadeira. E é muito gozado essa história, porque o Heraldo era um torcedor também daqueles que não tem pátria. Ele dá dura no adversário, no juiz entrando e no Noroeste também, antes do jogo, que é para ficar esperto, como diz ele, imagina. Então, eu sentava do lado dele e eu me lembro do lado das pessoas, na época tinha o Noboji Nagasawa, né, que foi diretor do clube, e ele vinha com um megafone. Era um dos maiores incentivadores que eu já vi ele, o Tigrão, era coisa de maluco. O que eles faziam no clube, o barulho que eles faziam era coisa de maluco mesmo. E o Noboji, na época dele, com aquele megafone, nós ficamos ali toda hora torcendo, ferrenho, meu irmão sempre crítico, o Heraldo crítico. Quando o Heraldo passava da linha contra o Noroeste, ele ligava, vamos Noroeste, eu dava muita risada. Até que o seu Noboji mudou até de cadeira, que não dava, o megafone dele não era maior do que a voz do Heraldo. Eu falei pro Heraldo, não vou mais em jogo do Noroeste com você. E eu gostava de vir para gritar Araújo, né, na época. Então essa é a minha época, a época do Chiquinho, que recebendo na trave, do Araújo cobrando falta. Essa foi a fase que eu mais vivi do Noroeste. O gol que o Ado do Corinthians tomou aqui, né, que foi naquele, do meio de campo quase. Na época, não me lembro, o Daír, acho que fez o gol, foi no ângulo. O Ado, que era do Corinthians, foi 3º goleiro da seleção de 70. Enfim, teve umas passagens de garoto bacanas aqui no Noroeste. Avante Noroeste, Bauru com emoção.
teve, quando ele ingressou a primeira vez no futebol maior de São Paulo, que ele revelou, inclusive, o Zeola, né? O Zeola, o jogador da Várzea de Bauru. O Zeola era do aspirante do Ferroviário da Várzea, veio para o Noroeste, para o Amador, e imediatamente foi guindado ao time principal. Ele trouxe o Ranulfo, do São Paulo Futebol Clube, jogador de nível de seleção. É o melhor meia-esquerda que eu vi jogar no Noroeste em todos os tempos, né? Revelou. Ele trouxe do Bauru Atlético Clube o goleiro Sidney, o Amaro, trouxe Nelson Faria. Então o Noroeste tinha um grande time. O Zeola, inclusive, depois foi jogar no Palmeiras, jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, foi campeão na Argentina, jogou na Itália, né? E depois tivemos na década de 60 também, o grande time que o Noroeste formou. Ele chegou a ser, parece que, o 5º colocado no Campeonato Paulista, né? Revelou o jogador, Toninho Guerreiro foi revelado. E não podemos esquecer também que quem passou pelo Noroeste, mas jamais assinou contrato, foi o rei do futebol, Pelé. Pelé, quando o BAC encerrou as suas atividades de futebol profissional e acabou com o seu juvenil, o Dondinho foi contratado para ser auxiliar técnico do Noroeste e levou o Pelé para ficar treinando educação física, individual, para se encaixar no time, para se tornar um verdadeiro profissional do futebol. E jogou, parece que, 3 partidas amistosas no time principal do Noroeste. Inclusive aqui em Bitinga, o Noroeste ganhou de 8-0, ele marcou 4 gols. Mas o Dondinho jamais se permitiu que ele assinasse o contrato com o Noroeste, vislumbrando que o Pelé um dia viria jogar num time grande, né? E foi o que aconteceu. O Valdemar de Brito veio a Bauru, conseguiu convencer a mãe do Pelé, Dona Celeste, ela concordou. Em agosto de 56, o Pelé foi embora para o Santos e a história dele daquele ano para cá todo mundo conhece. Então o Pelé também passou pelo Noroeste, jogou amistosamente, treinava e deixou a sua marca com a camisa do nosso alvirrubro, né? O Noroeste tem uma marca, uma presença assim, marcante na história do futebol paulista e futebol brasileiro, por ter revelado grandes jogadores. Foi na inauguração. O Palmeiras, uma equipe excelente. Julinho, em 60 e 59, deixou o Garrincha no banco. Foi o jogador mais vaiado da seleção brasileira em 59, quando jogou contra a Inglaterra. E depois foi o jogador mais aplaudido, que ele fez o primeiro gol do Brasil, deu o passe para o segundo gol. E eu vim para Bauru para jogar na inauguração e meu contrato dependia desse jogo. E saímos perdendo e depois viramos o jogo. O Zé Carlos, por sinal, fez 2 gols nesse jogo, ganhamos de 3-2. Então esse foi um jogo que ficou marcado. Teve vários jogos, mas o que mais me deixou contente, satisfeito, não foi por vingança, né? Foi contra a Portuguesa de Esportes, aqui no estádio Alfredo de Castilho. Eu até hoje, eu quando criança era São Paulino, né? Hoje eu sou Portuguesa. Foi o clube que me deu a mão, que me ajudou na minha carreira, me deu oportunidade. E nesse ano, se nós perdêssemos aqui, se a Portuguesa ganhasse aqui, e tinha um jogo em São Paulo, entre São Paulo e Santos. E o Santos ganhasse do São Paulo, a Portuguesa seria campeã. E nós ganhamos naquele jogo, inclusive ganhamos o jogo fácil, por contagem de 5-2. E o São Paulo ganhou do Santos no Morumbi. Nós acabamos com o sonho da Portuguesa. Não era intenção minha pessoalmente, né? Mas aquele prazer de mostrar para as pessoas que você tinha algum valor. Fiz 2 gols e ainda anularam 1. O primeiro jogo meu como profissional no Campeonato Paulista foi minha estreia no Oeste Santos, na Vila Belmiro. Esse jogo me marcou, porque foi o primeiro jogo e como profissional, eu sou natural de Bauru, nascido aqui, e comecei na várzea de Bauru. E eu vim direto da várzea para o Noroeste. Eu vim em 64. Então, a minha experiência que eu tinha era no campo de terra. Aí eu vim para o Noroeste, era completamente diferente, campo gramado, jogadores com preparo físico e tal. Então esse jogo me marcou muito. E mesmo porque, na época, o time do Santos
Eu me recordo até hoje a escalação, nada menos, nada mais que era meia seleção brasileira. Vamos dizer assim, Gilmar, Carlos Alberto e Mauro. Lima, Zito e Orlando. Peixinho, Coutinho, Pelé e Abel. Quer dizer, não era fácil, né? A minha missão ali era terrível. Nesse jogo o Pelé fez 5 gols. Foi a estreia do Pelé no Campeonato Paulista. Nós perdemos de 6-2. E perder de 6-2 para o Santos na Vila Belmiro era uma glória. E eu tive a oportunidade nesse jogo aí, pegar um pênalti do Pelé. Ele deu a paradinha, eu ameacei de sair para o canto esquerdo e sair direto para o canto direito. A bola veio meia altura, eu toquei na bola com a ponta do dedo, mas bem rente à trave quase. Eu tinha uma boa impulsão, eu conseguia sair do meio do gol até o pau da trave com uma facilidade tremenda. E eu toquei na bola, mas o juiz não caracterizou que eu tivesse tocado, né? Deve ter pegou na ponta do dedo, ele não viu, ele deu tiro de meta. E para mim tudo bem. O negócio era evitar o gol, né? E a turma brinca comigo, que eu saí correndo atrás do juiz, gritando, não, eu peguei. Mas eu falo pra turma que nessa época aí, a gente nem pensava quantos pênaltis o Pelé ia perder ou ia deixar de perder. Então eu nunca dei importância para isso. Esse fato, depois que o Pelé parou de jogar, que a gente ficou sabendo as quantidades de pênaltis que o Pelé tinha perdido, que isso daí passou a ser importante, né? Avante, avante Noroeste, Bauru com emoção. Alça essa bandeira alvirrubra ao pé do coração. Olha, Tuva, eu acompanho o Noroeste desde garoto. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Quando eu mudei para Agudos, eu era menino. Eu já vim aqui no estádio Alfredo Castilho. Eu sempre tive uma relação assim de amor muito grande em relação ao Noroeste. Agora, profissionalmente falando, são 18 anos viajando, passando apuros e com certeza tendo grandes momentos também vividos. Noroeste, eu sempre digo quando eu vou em palestras na universidade, falo com estudantes, que o Noroeste me proporcionou conhecer 8 estados do Brasil. Principalmente quando ele disputava a Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, realmente eu sou muito grato ao Noroeste, porque o Noroeste, além de me satisfazer profissionalmente, ser o meu ganha-pão, um dos meus meios de vida, ele também já me proporcionou conhecer muitos lugares. Avante, Noroeste, honra a camisa e emascula a vitória. No peito e na raça, com garra e amor, escreve a tua história. A relação mais antiga era quando eu vinha pra cá de férias, na casa do meu pai ainda, que os meus pais são separados, e morava com a minha mãe em São Paulo. Eu gostava de corintiano roxo, mas eu sempre lia os jornais ali, eu via que tinha muito jogador da categoria de base do Corinthians que vinha pegar a experiência aqui no Noroeste. Por causa disso eu continuei seguindo até depois que eu voltava para São Paulo, não só aqui mesmo. Mas isso aí eu tô falando quando eu tinha coisa de 10, 12 anos, assim, comecei a acompanhar futebol. Avante, avante mocidade, vanguarda varonil, que luta por Bauru, que é uma cidade maravilhosa deste Brasil. Vamos lá! Avante Noroeste, honra a camisa e emascula a vitória. No peito e na raça, com garra e amor, escreve a tua história. Então, eu cheguei, como você já me conhece, eu vim do entretenimento, né? Trabalhei muitos anos, 30 anos praticamente com música. Em 2005 eu fui convidado pelo seu Damião para vir para cá, no final de 2005, para começar a montar o marketing do Noroeste. Por quê? Tinha uma nova demanda. Quando você sai de uma série A2, você muda totalmente. Você passa uma fronteira que é totalmente diferente, gigantesca. Você passa a conversar com empresas de grande porte, nacionais e internacionais. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, primeiro trazendo algumas empresas, né? O Noroeste teve uma ascensão nessa área do marketing de 2006 até 2009 praticamente, teve um crescimento anual muito forte. Então nós temos que ter a estratégia você tem que ver as tendências, né? O que você vai fazer quando ganhar e quando perder também. E fora isso, o Noroeste, acima das 4 linhas, é uma instituição centenária.
como poucos. Nós temos aí, não temos 1000 instituições hoje no Brasil centenárias. E o Noroeste está num grupo seleto de seis equipes de futebol praticamente centenárias, né, profissionais que são ligadas à federação, à CBF, à FIFA. Então, quer dizer, isso é uma história muito grande que tem que ser preservada. E um período ruim, que foi muito grande, que foi de 80 até 2002 praticamente, você deve se lembrar, a cidade tinha muitas assim, notícias negativas na área administrativa da cidade, isso contaminava tudo. E o clube não foi diferente, o clube também passou por várias dificuldades. Que eu falo do Noroeste, eu penso naqueles grandes jogadores, né? Eu penso nesse momento, por exemplo, dos anos 60, quando eu passei por aqui, eu me lembro muito do Zé Carlos Coelho, o professor Gualberto, o Julião, que eu tive a oportunidade de jogar uma partida com ele em Jaú, para o BAC, para o Bauru Atlético Clube, e mais para trás ainda o Diógenes, o Pierre, viu? O Lorico um pouquinho mais para frente, o Jairzinho, que jogou o Furacão da Copa, que jogou aqui mais ou menos em 78. São muitos jogadores que a gente vai lembrando com muita satisfação. Então o Gelson, ponto esquerdo, que foi para o Corinthians, hoje o Gelson está morando em Bauru novamente. E o Chiquinho, que é amigo meu até hoje, o Chiquinho subiu em 1970. Eu fui assistir o jogo lá no Parque Antártico, foi 1-0 para o Noroeste, o gol do Fedato. Nós íamos de ônibus do Quad naquela época, eu fui assistir aquele jogo. E aquele dia lá o Cláudio Mantini, aquele pessoal mais que sempre esteve junto do Noroeste. Então é difícil a gente lembrar todos os nomes, mas muitos jogadores importantes, né, que marcaram a época aqui, eles são sempre lembrados. Eu já me referi a alguns, lógico que a gente não consegue lembrar todos, mas todos que têm uma história muito importante aqui no Esporte Clube Noroeste. Eu comecei no Noroeste em março de 64. Joguei até 70 no Noroeste. Eu tenho boas lembranças do Noroeste. Quando o Noroeste estava na divisão especial na época, em 65. Quando o Noroeste, quando nós fomos campeão em 70, em 69, quando nós fomos para as finais. São todas, a minha época de Noroeste, foram boas lembranças. As maiores torcidas, a maior torcida do interior, por incrível que pareça, é a do Palmeiras. Eu não sei se é por causa da colônia italiana, né, que povoou o estado de São Paulo por inteiro na época, né? Mas quando nós jogávamos com o Palmeiras aqui em Bauru, lotava o campo, né? E além do Palmeiras, o Santos, por causa da era Pelé. E conseguimos uma vez só empatar com o Santos aqui, que o Pelé teve ele estava filmando em Bauru, e ficou, inclusive, até de madrugada por aí, não sei informar aonde, né, filmando. E aquela tarde no jogo ele não estava lá legal, acho que com sono, né? Nós empatamos e teve um jogo maravilhoso aqui que nós perdemos de 4-3, inclusive houve um tumulto muito grave aqui no campo, né? Com expulsões, com briga. Nunca me esqueço, o doutor Danilo tomou um soco do goleiro Gilmar. Foi uma confusão enorme e tudo por causa de uma penalidade, né? Que não houve a penalidade, o árbitro não ia deixar aquela oportunidade passar e deu o pênalti
Inclusive teve um jogador do Noroeste, chegou para mim, que eu na época era capitão da equipe, né? Falei, deixa eles bater que o Glauco pega. Falei, o Negrão não vai. E de fato ele fez o gol, ganharam de 4-3. Mas foi uma partida... Aliás, todas as partidas eram emocionantes. Eram verdadeiros derbys do interior. E o bonito era o espetáculo técnico, que eram equipes do mesmo nível, né? De uma qualidade muito boa. Há mais de 52 anos, recebi a medalha do cinquentenário do Noroeste na inauguração do campo em 60. O Noroeste estava fazendo 50 anos. Recebi uma medalha no centenário e eu estou me cuidando para ver se recebo do Sesc Centenário. Em 64 foi contra o Juventus. Aqui o Noroeste não podia empatar, que estava ameaçado de ser rebaixado. E teve uma penalidade máxima aos 42 minutos do segundo tempo. E aí ficaram em dúvida quem ia bater. E tal, aquela dúvida, eu fui lá, peguei a bola, coloquei. O Claudinei era o goleiro do Juventus. O Milton Buzeto, um central, o Dari, um lateral que era do Vasco, o Gino Orlando, que era do São Paulo, estava jogando para o Juventus. O Juventus tinha uma equipe forte, fortíssima. E eu tive a felicidade de fazer o gol. Depois no vestiário é que eu comecei a pensar, se eu tivesse perdido, o que poderia ter acontecido. E um outro jogo que me marcou muito e me encerrou a carreira, em 65, aqui, no estádio Alfredo Castilho, contra o São Bento Sorocaba. O Noroeste, por sinal, foi campeão do interior em 60, quinto colocado. Depois, 61, 62, 63, 64, 65, disputava, estava ali, desce, não desce, é rebaixado ou não. E esse jogo também não podia perder e não tinha regra 3, não tinha substituição. E no começo, na metade do primeiro tempo, eu senti uma contratura muscular. Continuei jogando, virou uma distensão muscular. E eu joguei o jogo todo, marcando o Raimundinho. Não saí do jogo. Encerrei a carreira quando eu tinha completado 26 anos, por causa desse jogo. Eu sou do Rio de Janeiro. Aí eu escolhi entre São Paulo e Rio, Bauru. Eu escolhi Bauru. Eu acho que fiz a escolha certa. Foi um jogo contra o Santos aqui. Santos e Noroeste. Estava 0 a 0, eu peguei uma bola, fintei o Dalmo, fintei o Mauro e vim para dentro, bati de pé esquerdo. O goleiro não sei se era Laércio ou se era o Gilmar. Quando ele quis sair já era tarde. Porque o goleiro, ele nunca espera um chute de fora da área. Nunca. Eu aprendi isso lá em Bogotá, na Colômbia. O treinador nosso, ele dava os treinos e não valia gol de dentro da área. Porque quando você bate de fora da área, o goleiro nunca espera. Esse gol que eu fiz, não sei se foi o Laércio ou foi o Gilmar, ele só tomou porque ele não botou fé, que eu estava muito longe. E de longe eu arrisquei. E ele não pega. E a gente vê muitos gols assim, é no campeonato europeu. Em 70 eu cheguei na formação daquela equipe, né? E a equipe era o Chiquinho, Romualdo, Luizão, Marco Antônio, Bonfim, Oderzinho, Márcio, Foguinho, Nascimento, Mário Augusto, Odair Colonha e o Fedato, que ficou marcado porque ele fez o gol do acesso, o gol da vitória. No decorrer dos anos foram passando outros jogadores e assim o que mais marcou de nome assim foi Lorico, mas teve Nivaldo, teve o João Carlos Facioli, Rodrigues Cavaco, carinhosamente chamado. Alguns jogadores que saíram daqui, começaram aqui, Baroninho, Lela, e em 1978 a estrela maior que passou pelo Noroeste
o Jairzinho. Jairzinho, muito boa. Cláudio Mantini está de parabéns. Muita gente criticou, eu defendo. O Jairzinho realmente foi uma figura importante para o Noroeste, porque ele deu ibope ao Noroeste. O Noroeste, eu acompanhei o Noroeste no Campeonato Brasileiro. Onde você ia? São Luís do Maranhão, Fortaleza. Jogamos em São Luís, Fortaleza. Teve um outro estado do Nordeste. Jogamos em vários estados. Aí fora de São Paulo, agora não lembro bem, tanto jogo, tanta viagem. Onde você chegava, Jairzinho era atração. Tinha 500 repórteres para entrevistar o Jairzinho. Aquilo foi em 77, ele disputou a Copa do Mundo em 70, 7 anos depois, ele ainda estava com o maior ibope, né? E jogou bem, viu? É que ele recebia pênalti e tal, esse juizinho de terceira, tinha medo de apitar pensando que ele estava querendo enganar, mas não é. Uma linha com Jairzinho, Lela, Wallace, pô, não timão, entendeu? Eu achei que foi válido, como promoção, como projeção nacional para o Noroeste. Claro, você chegava de ônibus. Eu lembro quando nós chegamos de ônibus no hotel em Fortaleza, Hotel Ferrareta, acho que não, sei lá, não lembro agora. Nossa, tinha uma multidão para ver o Jairzinho e tal. Você acha que o Noroeste ia levar a multidão no hotel em Fortaleza ou no campo? Então, foi válido. Ter um grande trabalho para poder recuperar o clube. Primeiro precisa dar uma enxugada. Olha, é muito complicado você tocar um time de futebol. Não é porque o Damião saiu, porque vai acabar o Noroeste. Como se diz na gíria, segurou as pontas no Esporte Clube Noroeste até o dia de ontem, né? Olha, o Noroeste sempre sobreviveu. Sempre. O bem e o mal. Eu acho que o Noroeste vai escrever uma nova história, mas com certeza também vitoriosa. Precisa ter um grande trabalho para poder recuperar o clube, para fazer aquilo que eles vinham fazendo. Porque a gente fica sabendo, assim, nas entrelinhas, assim, nos papos, assim, das esquinas, que a arrecadação do Noroeste, em termos, assim, de publicidade no estádio, o corpo associativo praticamente não existe, né? Não dá para cobrir as despesas, né? A família Garcia vinha cobrindo todas essas despesas, né? Dando um cheque, vamos dizer assim, um cheque em branco todo mês para descontar, para pagar todos os gastos do clube, folha de pagamento dos jogadores. Se eles saírem, realmente é uma perda irreparável. E eu não sei o que será feito aqui em Bauru para poder substituir essa família no comando do Noroeste. E não é só no comando, é no apoio financeiro, para que o Noroeste possa enfrentar problemas que virão no futuro, né? Eu acho muito difícil. Saindo dessa família, a família Garcia, eu acredito que vai encontrar o Noroeste uma série incontável assim, de dificuldades para tocar para frente. Primeiro precisa dar uma enxugada, de acordo com a realidade do clube, e arrumar um grupo de empresários, enfim, as forças vivas da cidade precisam se movimentar e não pode perder essa situação que custou quanto tempo para chegar, e agora que tem um patrimônio que é do Esporte Clube Noroeste, precisa ser feito alguma coisa para dar continuidade. Tem que trabalhar as categorias de base, continuar o serviço, dar uma enxugada,
para revelar 1 ou 2 jogadores por ano, no mínimo, para vender, para manter a equipe principal. É preocupante, é preocupante. As forças vivas têm que se movimentar para já tomar uma posição, para não deixar para amanhã, não. Precisa ser hoje já as primeiras providências. Eu acho que o Noroeste tem que superar isso. E aí surgem as soluções, a gente dá umas ideias, outros dão outras ideias. E eu acho que os diretores que estão aí vão ter competência para saber administrar essa situação. O que não pode é o Noroeste acabar, né? Por que não lançar mão desses sub-20, ver os que têm mais condição, que são os melhores, profissionalizados, definir um ordenado padrão e montar um time, sem esperar renda. É muito complicado você tocar um time de futebol. Tem até um rapaz aí que mora em São Paulo e tá querendo, é candidato a presidente e tal, tem algumas ideias e tal, e eu acho um pouco romântica a visão dele. É muito difícil, precisa muito dinheiro, e ao mesmo tempo você precisa de alguém aqui que faça, digamos assim, que seja o coração do time, alguém que queira realmente vitória, que lute, que brigue, que esperneie, que fica louco, tipo a Mantini, Medina e tal. E essa administração do Damião Garcia, embora seja uma administração altamente responsável, consistente, tudo em ordem, tudo caminhando bem, ela é um pouco fria aqui. Não é mesmo? Fica na mão de um escritório praticamente aqui, a administração do clube. E nem sempre eles fazem os melhores negócios, contratam os melhores jogadores, então nem sempre eles usam o dinheiro corretamente. Fala assim, alguns desvios, eu não sei, mas não tem esse coração, é uma coisa fria, entendeu? Fica sempre na mão de empresários e jogadores, isso aí dificulta. Uma saída abrupta da família Garcia pode significar uma queda do Noroeste vertiginosa, ele pode parar na segunda divisão, quer dizer, abaixo de A1, A2 e A3, a segundona mesmo, acima do amador só. É bem perigoso. Agora, se a família Garcia fizer, como está me parecendo que as coisas estão se encaminhando, tentar fazer uma transição organizada, com tranquilidade, a própria família Garcia já se propôs até a colaborar, eles podem colaborar, ajudar, Calunga pode ser um dos patrocinadores, eles não querem mais ficar tocando responsável pelo clube. Então, o que precisava? Precisava formar um grupo, não um grupo para comandar o Noroeste, não é bem isso, mas talvez um grupo de transição. E tentar fazer essa transição junto com a família Garcia para grupos de empresários que queiram aproveitar o Noroeste. Bauru está caminhando para o 500 mil de habitantes. Futebol, esporte, é um negócio que tem retorno, né? O Noroeste futebol em Bauru é Noroeste. É um produto. Eu acho que é um produto viável, mas precisa de gente com dinheiro, experiente, que saiba fazer negócios, que saiba inserir o clube dentro do contexto e realizar um trabalho que possa surtir resultados. Então, aliança. Como seria para o Noroeste sobreviver? Uma transição pacífica, em harmonia, com o maior respeito pela família Damião Garcia, o maior possível, porque o que eles fizeram pelo Noroeste não interessa se presta conta, não presta conta, porque eles só põem dinheiro, presta conta, se quer pagar. Então, a verdade é que eles fizeram um negócio assim, eu acho, uma coisa espetacular. A cidade não está envolvida. É outra coisa, é uma questão de marketing, é uma questão de adaptação. Mas a partir do instante que a família se propuser a fazer uma transição equilibrada, e nós tivemos uma comissão aqui, Toninho Gimenez, quem mais se interessar, João Carlos de Almeida, as pessoas que gostam muito, e fizer uma transição para um grupo de empresários também bem organizado, o Noroeste pode sobreviver. O Noroeste é um time teimoso, ele tem 102 anos, ele não está aí à toa não, é um time que tem história. Por isso eu acredito que isso possa dar resultado. Agora, uma pessoa pegar, querer tocar, não, vou nas empresas, vou vender os ingressos, aí distribui para funcionar, até isso é muito pouco. Superar, tenho certeza que vai, com algumas dificuldades, porque nós não podemos deixar de lado a forma que o Damião administrava isso aí. Financeiramente ele bancava tudo
E eu tenho comigo que se o Damião não chega, em meados de 2000, o Noroeste ia passar sérias dificuldades naquela ocasião. Então o Damião fez um novo Noroeste, um pouco mais fechado, isso é verdade, conseguiu alguns acessos, e a saída dele agora deixa o Noroeste numa situação melhor do que estava em 2002, mas com certeza com muitas dificuldades. Mas o Noroeste é um time de tradição, 102 anos. Eu tenho certeza que a cidade vai abraçá-lo e o Noroeste continua. A gente tem a lamentar, né? É só lamentações, porque foi uma pessoa que assumiu uma responsabilidade, manteve essa responsabilidade e, acima de tudo, como se diz na gíria, segurou as pontas no Esporte Clube Noroeste até o dia de ontem, né? E deixou essa estrutura maravilhosa que nós estamos vendo aqui. E eu acho que vai ser difícil agora, daqui para frente, o Noroeste ficar no mesmo nível, né? Nós vamos torcer para que isso aconteça, mas eu acho muito difícil nós continuar nesse ritmo que esteve até agora e dando alegrias para a cidade, né? Porque o futebol hoje é dinheiro, dinheiro e dinheiro. Seria a única solução, seria essa, de se cotizarem todos os empresários de Bauru para poder bancar o Noroeste. Mas será que tem empresário que tem essa boa vontade para conduzir o Noroeste? Não sei. Se vai ter essa ideia que tinha o Damião Garcia aí. O Noroeste sempre sobreviveu, sempre, o bem e o mal, mas hoje nós temos que entender que quem está comandando o futebol do Brasil são gente muito importante. O Marco Polo, o presidente da federação. Eu vou tentar trazer procurar um grande empresário FIFA. Quem está comandando o futebol, quem é os empresários FIFA, que eu não posso mais assumir. Eu acho que a minha parte, mas eu não posso deixar de correr junto. Esse estádio eu comprei, paguei todinho, paguei com dinheiro. Esse estádio foi pago todinho. Eu paguei todinho. Eu já dei o que posso, mas correr por fora eu posso correr sim. Eu sirvo o futebol, eu não me sirvo do futebol.